Será que é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, eu sou Juliana Torres, professora e advogada ambientalista. Tudo bem? Olha, eu tenho um papo aqui para você no vídeo de hoje. O assunto é algo que você já deve ter ouvido por aí. Muitas pessoas falam que os processos jurídicos ambientais são longos, são vários volumes, que ninguém quer pôr a mão nisso, que os juízes não entendem. Imagina, como que eu vou trabalhar com um processo tão longo assim? Você já ouviu isso por aí? Isso te assusta e te impede de estudar direito ambiental? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas razões para você tirar essa ideia da sua cabeça e se aprofundar em direito ambiental. Afinal, eu tô aqui sempre espalhando a palavra, né, mostrando o que tem nessa ciência que pode ajudar todos os advogados e, de maneira geral, a todo o planeta. Então vamos lá. Vamos entender se realmente os processos judiciais são longos, são difíceis. O que eu tenho para te dizer é que, em parte, realmente, às vezes isso é verdade. Alguns processos judiciais são longos mesmo. Às vezes são difíceis. Aí já não é verdade, né? Porque se você entender sobre a matéria, se você se aprofundar em realmente o que aquele conflito quer dizer, o que está acontecendo, quem são as pessoas, as partes envolvidas, dessa maneira você vai encarar muito mais fácil esse processo e não vai se assustar com vários volumes. Até porque, né, hoje em dia, com tantos processos digitais, a gente não tem mais aqueles calhamaços por aí. Mas vamos lá. Ainda que haja várias páginas, é possível você traduzir isso de uma maneira muito mais simples e não se assustar. Para isso, você precisa estudar direito ambiental. Você precisa compreender como é que funcionam as normas nessa ciência. Como que elas estão interligadas? Elas fazem parte do direito, né? Da ciência una. Afinal, é tudo uma ciência só. A gente divide para facilitar o estudo. Então, quando você entende as bases, os fundamentos, os pilares do direito ambiental, quando você entende os princípios de direito ambiental, todo o resto fica mais fácil. Você sabe para onde seguir, você sabe o que aquela norma quer dizer, o que aquela lei, o que significa uma decisão judicial, se ela está adequada, se ela não está, se você precisa recorrer dela ou não, como é que você vai fazer isso. Então, primeiro você estuda essa base, estuda os princípios. Se você já conhece isso ou consegue entender com alguns capítulos de algum livro, que é possível, né? Nós temos grandes bíblias aí de direito ambiental, professor Paulo de Bessa, professor Paulo Afonso Machado. Com eles você vai poder compreender os princípios basilares do direito ambiental. Depois disso, é mais fácil você falar com alguma das partes ali do conflito. Traduzir todas aquelas páginas numa única história. O que realmente está em conflito? Quantos são os envolvidos? Né? Quais são os interesses de cada um? Tem Ministério Público? Não tem? Porque geralmente tem, ele é o fiscal da lei, ele está ali para defender a questão do meio ambiente. Então, entendendo isso, entendendo que vai ter às vezes um inquérito civil ali que vai fazer a parte, né, desse processo, entendendo o que começou, olha, foi na verdade o que eles querem dizer, conversando às vezes pessoalmente com o juiz da causa, você vai conseguir traduzir todas aquelas páginas em poucas palavras. A partir disso vai ficar muito mais fácil você ler, você passar, né, ponto a ponto, você vai entender mais facilmente, olha, são 1000 páginas de inquérito civil. Porque tem um laudo ali que era muito importante. E esse laudo, às vezes, ele saiu de um jeito, aí pediram algumas perguntas, fizeram uma complementação, aí o Ministério Público foi reiterando, e por isso passou muito tempo, por isso a gente tem vários, né, pedidos, ofícios. Então, isso tudo vai te trazendo uma maior segurança, vai deixando você de ficar tão assustado assim.
quando você compreende que o processo ambiental é feito de estudos técnicos, né, seja de um biólogo, seja de um engenheiro ambiental, enfim, de algumas ciências, né, faculdades renomadas, quando você entende que, olha, as pessoas precisam entender qual que é a técnica que está por trás disso, o que é favorável, o que impacta positivamente o meio ambiente, o que impacta negativamente, quais são os atores de um processo judicial, tudo isso fica muito mais fácil. Ou seja, o caminho é você estudar. Então, não turve a sua visão. Não fique apreensivo, né, como muitos estudantes às vezes ficam, alguns estagiários ou alguns advogados que mesmo com anos de carreira têm medo, pavor de olhar para o processo ambiental. É uma outra ciência, eu não quero saber nada disso, deve ser muito difícil esse processo. Ou mesmo os juízes, né, quando se deparam com alguma questão, às vezes uma comarca menor, eles precisam julgar algo e eles ficam ali amedrontados porque pensam, não, isso daí foi o Ministério Público que criou, né, o direito ambiental, então eles que sabem, eles são os donos disso, eu não sei nada. Não pense isso. Saiba que é uma ciência jurídica, que o fundamento é comum, né, às outras ciências, que você vai encontrar normas, princípios, doutrina, jurisprudência, alguns entendimentos mais harmônicos, né, de alguns tribunais, algum norte aí, né, para você seguir. E tudo isso é o que você encontra no direito civil, é o que você encontra no direito trabalhista, no direito penal, né? Você encontra normas, princípios, jurisprudência, exatamente, responsabilidade, né, o agir e o dano e a responsabilidade sobre aquele dano, qual que vai ser a resposta, como que eu vou voltar ao status quo ante, tudo isso é muito parecido. Temos as virtualidades ali, né, as vertentes do direito ambiental, temos a tríplice responsabilidade, mas isso tudo é compreensível, né, nas outras áreas do direito também. Então, prestem atenção, não vão ficar aí amedrontados, deixar a vista turva, não querer mais falar com isso, né? Não querer, não vou estudar não, porque olha, os livros são muito grossos. Não é nada disso. Quando você abrir um processo, começar a entender ali, conversar de repente com alguém que já está trabalhando ali, quais são as partes, por que ele realmente está longo, o que tem ali dentro, antes de você, de fato, começar a ler página por página. Ou então, quando você olhar aquele livro, né? Nossa, parece uma bíblia, todo ano tem uma grande atualização. Leia, atenha-se ao sumário, né? Você vai compreender, olha, são vários tipos de poluição, de repente nesse momento eu não preciso estudar todas. Eu vou estudar ali a base, né? O núcleo central dos princípios, das normas, do sistema nacional, das competências, do que é um bem ambiental. Enfim, alguns temas bem práticos e que vão te conferir segurança em tudo que você for fazer. Mas, você ficou ainda, tudo bem, entendi, mas tem muita informação, não se preocupe. Aqui tem vários vídeos que você pode ir lá assistir um por um e aos poucos você vai se familiarizando com tudo isso. Nos próximos vídeos também eu vou te contar em detalhes algumas histórias, como jurisprudência, como eu falei um pouco aqui hoje, alguns grandes profissionais dessa área e tudo isso vai fazer com que você, aos poucos assim, fique mais calmo, fique mais tranquilo para estudar essa matéria. E aí eu tenho certeza que aquela frase que eu ouvia desde quando eu trabalhava no Ministério Público, de que os processos eram muito longos, era muito difícil trabalhar e estudar ali, eu tenho certeza que isso você talvez deixe para lá, se você por acaso ouvir por aí. Combinado? Então, venha para cá, venha estudar um pouquinho mais, que eu tô aqui te esperando. Até o próximo vídeo.